Bom, vamos voltando aí, né? Peguei aqui bem o finalzinho da música. Vamos voltando. Mais uma do Claude Debussy. Debussy, o U no francês é difícil de falar. Parece que é uma mistura de U com I, né? U com bico, né? É U com I com bico. Vamos lá. Continuando aqui na ordenação topológica. Bom, a gente tinha visto um algoritmo aí, né? Para fazer ordenação topológica. E agora a gente vai ver outro algoritmo, tá bom? Por dois motivos, tá? Primeiro, por três motivos, vai. Primeiro motivo, porque a gente gosta de algoritmos, certo? Então a gente gosta de ver vários algoritmos diferentes. Esse é o motivo principal. O segundo motivo é que, lembra aquela história que a gente estava falando de certificado, né? Então, o algoritmo que a gente viu, ele só produz se você entregar um DAG aqui para ele produz a ordenação topológica. Só que se não for um DAG, ele não vai te entregar lá o ciclo para mostrar para você que não é um DAG, né? Então, a gente queria um algoritmo que entregasse o certificado do sim ou do não, né? Dependendo se é sim ou se é não lá na resposta, né? Então, se o algoritmo, se o digrafo é acíclico, eu quero que o algoritmo me dê uma ordenação topológica. Se o digrafo tem ciclo, então eu quero que o algoritmo me devolva o ciclo, né? Um ciclo, né? Então eu quero que ele me dê aquele certificado lá, que é a arborescência junto com o arco de retorno, né? Certo? Ou melhor, né? A floresta de busca em profundidade e o arco de retorno dentro de uma dessas arborescências aí da floresta de busca em profundidade. E o terceiro motivo é porque assim, a gente também está querendo mostrar para vocês aqui vários problemas que a gente consegue resolver tomando como base o algoritmo de busca em profundidade, né? Então vai ser justamente o caso aqui. A gente vai de novo, vai pegar aquele algoritmo da busca em profundidade e vai encaixar dentro dele ali algumas coisas para tipo, produzir ou a ordenação topológica ou o certificado de que o digrafo ele não é um DAG, certo? Na aula passada a gente já viu essa parte, né, do como identificar o arco de retorno lá dentro do algoritmo da busca em profundidade. Agora o que falta é a gente ver como fazer ordenação topológica dentro da busca em profundidade, por incrível que pareça, dá para fazer isso. E aí, então, a primeira versão a gente só vai olhar para esse lado da ordenação topológica e depois a gente junta as duas coisas no mesmo algoritmo, né? A identificação do arco de retorno junto com a ordenação topológica, e aí o algoritmo vai dar como resposta um desses dois certificados aí, tá bom? A ideia básica aqui do algoritmo é a seguinte, ó. Lembra que no algoritmo anterior ele trabalhava com encontrar as fontes, né? Então ele pegava uma fonte, aí ele diminuía o grau de entrada lá dos vértices que tem arcos aqui saindo dessa fonte indo para eles, né? Com isso, você acabava gerando novas fontes no digrafo, né? Aí ele ia pegando essas fontes aqui, aí fazia o mesmo procedimento, ia gerando novas fontes no digrafo, então ele sempre ia adicionando fontes, né? De um jeito ou de outro aí, sempre fontes. E agora a gente vai fazer e aí esse da fonte é como se a gente estivesse fazendo da direita para a esquerda, né? O vetor TS aqui, ó, ele está sendo preenchido da esquerda para a direita. Agora a gente vai fazer o contrário. Vai fazer o contrário, a gente vai preencher da direita para a esquerda. Então primeiro a gente vai encontrar um sorvedouro, né? Que nem um aqui, ó, um sorvedouro, né? Aí então a gente vai ir colocando da direita para a esquerda os sorvedouros, né? Vai colocando os sorvedouros e aí depois a gente vai voltando para incluir os caras que viram sorvedouros quando você eliminar os sorvedouros do grafo original, certo? E aí a gente vai preenchendo da direita para a esquerda, tá bom? A ideia é essa, mas a gente não vai fazer
um algoritmo igual, assim, né? Tipo, bota isso aqui na fila, aí muda o grau de saída desses caras. Não é bem isso, tá? A gente vai fazer agora, o algoritmo é diferente, ele usa a ideia de busca em profundidade. Então vamos ver aqui, né, como que funciona o algoritmo. Então o algoritmo, ele vai receber... Primeiro a gente vai fazer só olhar para como encaixar a ordenação topológica dentro da busca em profundidade, tá bom? Então a gente vai assumir que o digrafo de entrada é um DAG, tá? Então ele recebe um DAG e aí armazena a ordenação topológica nesse vetor, tá bom? Aí a segunda versão do algoritmo a gente junta lá as duas coisas, tá bom? Dos dois certificados aí. Beleza, então vamos ver como que vai funcionar o algoritmo. Busca em profundidade, né? Marco todo mundo lá como não visitado, aí vou começar minha busca a partir aqui do 0, aí eu vou olhar, examinar um arco aqui saindo do 0, né? Fui para o 1, aí estou no 1, aí eu vou examinar todos os arcos que saem do 1. Ah, não tem nenhum arco saindo do 1. Então esse 1 aqui, ele é folha lá da minha arborescência, certo? E ele é um sorvedouro do digrafo, certo? Porque se ele não fosse um sorvedouro do digrafo, teria um arco saindo dele e indo para algum lugar, né? Ou indo para um vértice que não foi visitado ainda, então eu não teria terminado aqui a minha recursão. Ou então ele poderia ter um arco de retorno, mas a gente está assumindo agora nesse algoritmo que o digrafo de entrada é um DAG, então não tem arco de retorno, né? Então esse cara aqui, ele é um sorvedouro, tá bom? Aí eu coloco ele aqui por último aqui, tá bom? Então o 1 tá aqui por último. Aí agora eu vou voltar na recursão, certo? Aí voltei, vou examinar o próximo arco, saindo do 0. Beleza, vou visitar o 4. Vou examinar os arcos saindo do 4. Ah, o 1 já está visitado, então não faço nada. Vou no 5. Ah, o 5 não está visitado, vou lá para o 5. Vou examinar os arcos saindo do 5. Bom, o 5, ó, ele só tem um arco indo para o 1, tá? Esse arco, dentro daquela nossa classificação dos arcos, gostaria de estar na sala agora e perguntar para vocês, qual é a classificação desse arco? Pausa o vídeo aí e pensa. Esse arco, ele qual a classificação dele? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. É um arco cruzado, certo? Né? Certo? Porque não é arco de retorno, porque isso aqui é um DAG, né? Ele não tem ciclo, então não tem arco de retorno. E ele também não é um arco vermelhinho, né? Não é arco da arborescência, e ele não é arco descendente também, né? Porque aqui o 1 não é descendente do 5, né? Então um arco cruzado. Beleza. Então, ó, tá vendo que assim, ó, o 5 ele só tem arco indo para o 1, e o 1 eu já coloquei aqui, ó, na minha ordenação topológica. Então, se eu colocar o 5 atrás do 1, todos os arcos que eu estou colocando vão estar da esquerda para a direita, certo? Então, esse arco do 5 para o 1 vai estar da esquerda para a direita, certo? Aí é o único arco, né, que eu preciso me preocupar, que é o único que sai do 5. Portanto, é como se o 5 agora ele fosse um sorvedouro, né, assim, pensando que esse arco aqui indo para o 1, como se eu tivesse eliminado ele, né? Porque uma vez que eu já coloquei o 1 aqui, esses arcos aqui não são mais problema para mim, certo? Eu poderia colocar o 4 ou o 5 para trás aqui, que não, esses arcos aqui para mim não vai dar problema, tá bom? Então o 5 para mim é como se ele fosse um sorvedouro agora, tá? Então de novo, ó, toda vez que eu chego lá no final, que eu finalizo um vértice, ele é sorvedouro considerando a parte que eu não olhei ainda, tá? Os vértices que eu não finalizei, né? Não é que eu não olhei. Considerando os vértices que eu não finalizei ainda, toda vez que eu finalizo um vértice, ele é um sorvedouro, se você olhar só para esse subgrafo, né? Então eu vou botar o 5 lá, ó. Beleza, terminei o 5, tô voltando pro 4 agora, né? Ó. Eu fui demais aqui, né? Calma aí, ó. Tô no 5, ó, tá o vermelhinho aqui no 5, né? Aí voltei pro 4, ó. Tem mais algum arco saindo do 4 que eu não examinei? Não. Né? Ah, então eu vou finalizar o 4. Bom, se eu vou finalizar o 4, é porque assim, ó, os arcos que estão saindo do 4, eles estão indo para caras que já foram finalizados. Né? Então, porque senão seria arco de retorno. Né? Lembra que
ou então seria arco descendente, né? Então, se for arco descendente, o cara já está finalizado, certo? Porque eu estou voltando na recursão. Se fosse arco de retorno, aí não era DAG, né? Então aqui no nosso caso é DAG, não tem arco de retorno. Então, é arco cruzado. O cara ou ele está numa outra arborescência, ou ele está na mesma arborescência que eu, mas ele já foi finalizado. Se ele já foi finalizado, então esse arco que está indo para lá vai ficar da esquerda para a direita, né? Então, ou seja, ele é um sorvedouro, se eu for olhar só para os vértices que eu não finalizei ainda, que é o 0, 4, o 2 e o 3, certo? Então, beleza, coloco ele lá. Aí voltei para o 0. Mesma coisa, tem algum arco saindo do 0 que eu ainda não examinei? Não. Então eu vou finalizar o 0. Né? Só que o 0, os arcos que estão saindo do 0, eles estão indo para caras que já foram finalizados. Né? Se não, né, vou repetir os argumentos lá. Se não, seria um arco de retorno, ou então seria um arco descendente, né? Enfim. Quer dizer, se fosse um arco descendente, o cara já teria sido finalizado também. Né? Então, assim, ou seja, esses arcos que estão saindo do 0, eles estão indo para cima de vértices já finalizados. Então eu posso colocar o 0 aqui, que os arcos saindo do 0 vão ficar da esquerda para a direita. Então subiu o 0. Aí continua aqui na minha busca em profundidade, eu vou para o 2. Né? Aí eu não vou colocar o 2 lá, tá? Eu só coloco o vértice quando eu finalizo. Eu não vou colocar o 2 aqui, né, no TS. Ó. Eu vou continuar a minha busca em profundidade, vou examinar os arcos. Ó. Então estou examinando esse arco, está indo para um vértice que já está visitado, não faço nada. Aí esse arco está indo para o 3. O 3 não foi visitado ainda, então eu faço a chamada recursiva para o 3. Aí estou no 3, vou olhar esse arco. Está indo para um cara já visitado. Vou olhar esse arco. Está indo para outro cara visitado. Né? Então esses dois arcos aqui são arcos arcos cruzados. Né? Agora eu vou finalizar o 3, certo? Então se eu vou finalizar o 3, mesma coisa. Todos os arcos que estão saindo dele estão indo para caras que já foram finalizados e, portanto, já estão aqui, nessa parte aqui do vetor. Então, esses arcos vão ficar da esquerda para a direita. Então, tá tudo certo. Posso subir o 3 lá. Vou voltar na recursão aqui para o 2. Aí falta examinar esse arco indo para o 4. Ah, o 4 já está visitado, beleza. Ou seja, olhei agora, examinei todos os arcos do 2, vou finalizar o 2. Certo? Então, todos os arcos saindo do 2 estão indo para caras que já estão finalizados. Né? Aí eu posso subir o 2. Certo? Então, aliás, tava vermelho aqui, eu esqueci de passar para o azul, né, antes de falar. Então, beleza. Então é isso. Deu para sacar, pessoal? Então, assim, não é muito intuitivo, né? Eu, pelo menos, eu não acho que é intuitivo fazer ordenação topológica usando busca em profundidade. O primeiro algoritmo, eu acho que é muito mais intuitivo para ordenação topológica. Esse aqui, né, é menos intuitivo, né? Mas aqui, simulando o algoritmo, porque uma coisa é assim, né? É alguém explicar para você o algoritmo. Outra coisa é você ter a ideia, né? Então, quando eu falo que não é intuitivo, é nesse sentido, entendeu? De você ter essa ideia. Falar, eu já sei como é que faz a ordenação topológica. Eu vou fazer uma busca em profundidade, né? Aí toda vez que eu finalizo um vértice é porque blá 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 blá, né? É porque ele só tem arco indo para os caras que já foram finalizados. Então eu vou montando esse vetor da direita para a esquerda, né? Não, acho que não é uma ideia muito fácil aí da gente ter. Beleza, deixa eu fechar minha janela aqui que tá entrando um vento gelado aqui. Pera aí, rapidinho. Tá anoitecendo aqui, tá esfriando. Quer dizer, anoitecendo, já são 8 horas, né? Já tá de noite. Deixa eu tomar uma água. Então agora sim, vamos lá. Bom, então o algoritmo aqui, ó, não tem mistério, né? Eu vou no começo aqui, ó, vou zerar lá o label lá de cada vértice, vou zerar assim, vou colocar -1, né, para indicar que ninguém foi visitado, e vou colocar -1 também em todas as posições do TS aqui, tá bom?
para indicar aqui a minha ordenação topológica, por enquanto não ordenou nada, né? Aí essa variável aqui, ó, esse contador, ele vai tá na posição em que eu vou colocar o próximo vértice lá na ordenação, tá? Então, quando eu falar, agora eu vou subir um cara aqui para a posição 1, né? Então esse contador vai guardar esse 1, para quando o próximo cara que eu for colocar aqui, ó, eu saber em qual posição que eu vou colocar, tá bom? Então essa variável count aqui é isso, tá bom? Então a primeira posição que vai entrar lá, o primeiro sorvedouro que eu encontrar, é a última posição, que é a posição V-1, certo? Aí aqui, ó, esse trecho aqui é a busca em profundidade, né? Tudo que a gente está vendo aqui é a estrutura da busca em profundidade, né? Eu faço um for para todo vértice, aí eu olho se ele não foi visitado ainda, eu faço a chamada recursiva lá da busca em profundidade. Aí, de novo, né, ó, dentro da função recursiva, a primeira coisa que eu faço, eu visito o vértice. Esse algoritmo aqui vocês têm que saber de cor, vai. É um algoritmo que é praticamente um carimbo, né? Que você já bate aqui, você já sabe tudo que ele faz, né? Então, primeira coisa, visito o vértice, aí eu vou olhar todos os arcos saindo daquele vértice. Se não foi visitado ainda, eu faço a chamada recursiva, certo? Mesma coisa que a gente fazia antes. Aí a única diferença é que quando o vértice for finalizado, né, ou seja, quando ele examinar todos os arcos, aí o que eu tenho que fazer? Guardar na posição count esse vértice V que foi finalizado e depois decrementar o contador aí, certo? Por isso que agora o mais está do lado direito, certo? Lembra que eu falei isso aí para vocês, né? O menos do lado direito, então primeiro ele usa o valor da variável, aí então vai guardar aí, né, nessa posição count aqui dentro do vetor, aí depois disso é que ele vai fazer o menos, tá bom? Então nunca confunda menos do lado direito com menos do lado esquerdo da variável, tá bom? Certo? Então, bom, consumo de tempo, O de V mais A, não tem nem o que falar aqui, porque a gente já analisou esse algoritmo de busca em profundidade. Certo? Então, ou seja, o que a gente mudou, né? Olha como é bonito, vai, eu acho isso aqui bonito. O que a gente mudou aqui, ó? A gente declarou uma variável a mais aqui, inicializando ela com V-1, né? Aí a gente teve um vetor a mais aí, ó, esse TS, que é a ordenação topológica, né? Aí, tipo, na hora de zerar o label, a gente zera o TS também, né? Que, aliás, nem precisava, né? Cá para nós aqui nem precisava, né? Fazer isso, né? Aí, no final das contas, a gente vai guardando aqui essa linha, né? Tipo, na hora que finaliza o vértice, a gente guarda o vértice lá na posição count e dá um menos no count, né? Então, bem parecido mesmo com a busca em profundidade. Tem uma coisinha a mais aí só, certo? Então bem bonitinho, eu acho isso bem legal. Então tá bom. Certificado de inexistência, né? Então o que falta fazer, né? Então esse algoritmo, o que ele faz? Se o de grafo G for um DAG, ele vai conseguir fazer a ordenação topológica. Quer dizer, na verdade assim, desculpa, esse algoritmo a gente assume que é um DAG, tá? Então, esse algoritmo ele não é para rodar se você não sabe, né, que se o G é DAG ou não é para rodar esse algoritmo aqui, tá bom? Agora, o próximo algoritmo, aí sim, o que você vai fazer? Você vai... eu tô pulando um negócio aqui. Ah, tá bom, eu vou voltar depois, tá? É porque eu comecei a falar, agora já era. Esse outro algoritmo aqui, sim, você não sabe se o de grafo é um DAG ou não é, tá bom? Aí o que você faz, né? Você vai misturar aquela coisa da aula passada lá do ciclo com esse negócio que a gente viu agora do DAG, tá bom? Da ordenação topológica, né? Então o que vai acontecer, ó? A gente vai ter aquela variável time aqui, né? Do algoritmo lá do ciclo, né? Aí, então assim, vamos colocar da seguinte forma, como está aqui no slide, é assim, a gente agora está adaptando o algoritmo do ciclo, né, e não adaptando a busca em profundidade, certo? O algoritmo do ciclo é a busca em profundidade adaptada.
né? Então o algoritmo do ciclo é aquele que já verifica aqui, ó, dentro desse else para ver se era arco de retorno. Vocês lembram isso aqui da aula passada, né? Então a gente vai pegar esse algoritmo do ciclo e vai jogar essa coisa da ordenação topológica que a gente acabou de ver, tá bom? Então no algoritmo do ciclo, como que era? Eu tinha essa variável do tempo, né, que é o instante em que as coisas acontecem, né, ou que eu descubro, ou que eu finalizo algum vértice. Aí agora eu vou colocar esse count aqui, da parte lá da ordenação topológica, né? Eu vou receber esse vetor aqui, né, como parâmetro da ordenação topológica, onde eu vou colocar, né, a ordenação topológica. Aí eu inicializo aí todo mundo com -1, né, o D, o F, o vetor dos pais. Aí aqui aquele laço principal lá para todo vértice, se ele não foi descoberto ainda, eu coloco ele como pai dele mesmo, porque ele é a raiz dessa arborescência, e aí eu chamo a função recursiva lá, né? Aí se essa função falar para mim que devolveu 1, né, indicando que encontrou um ciclo, aí eu já devolvo 1 aqui também, tá bom? Que aí encontrou o ciclo, eu não vou continuar, certo? Se não, eu devolvo 0, né? Aí vamos ver a função recursiva, como é que fica. Então, de novo, ó, aquele algoritmo lá do ciclo, né? Que ele vai lá, no instante que ele entra na função, ele marca o tempo que o vértice foi descoberto, né? Então, se foi visitado, eu marco aqui, ó, se foi descoberto nesse instante. Aí eu vou olhar todos os arcos saindo do vértice, né? Aí eu vejo, para cada W, né, saindo de V, primeiro eu vejo se ele não foi descoberto ainda. Se ele não foi descoberto ainda, aí o que eu faço? Bom, então eu que descobri esse vértice, eu sou pai dele, né? Então eu marco aqui, ó, o pai do W é o V, certo? E aí eu faço a chamada recursiva, né, para W, tá bom? Aí só que se essa chamada recursiva já me devolveu um 1, né? Então assim, eu fiz uma chamada recursiva e lá dentro da chamada recursiva que eu fiz foi encontrado um arco de retorno, então eu já paro aqui também, né? Também já devolvo 1. Beleza. Esse else aqui, né? Então, quando o W ele já foi descoberto, mas ele não foi finalizado ainda, é o que a gente viu lá na aula passada que caracteriza que VW é um arco de retorno. Então, se é um arco de retorno, não vai ter ordenação topológica, né? Então, eu paro aqui, já devolvo 1, né? Aí, beleza, se eu conseguir passar aqui por examinar, né, todos os arcos saindo do V, sem que tipo, fosse encontrado nenhum arco de retorno nessas chamadas recursivas, então eu vou finalizar o V, né? Então eu vou marcar aqui um instante de finalização do V, e aí eu adiciono, isso aqui era a parte já do algoritmo do ciclo, né? Mas aí agora eu encaixo a parte lá da ordenação topológica. Então eu vou lá na posição count, menos, eu coloco o V, certo? Então eu estou misturando aqui o algoritmo da ordenação topológica com o algoritmo do ciclo, certo? Porque os dois, eles são baseados lá na busca em profundidade com uma outra coisinha a mais, tá bom? Então a gente colocou aí algumas coisas a mais e agora a gente tem as duas coisas, né? A gente tem tanto a ordenação topológica, para caso o de grafo de entrada seja um DAG, aí o algoritmo vai produzir a ordenação topológica. Agora, se o G ele não for um DAG, aí a gente vai conseguir encontrar o arco de retorno. Então a gente vai ter o certificado de que de fato o G não é um DAG, tá bom? Aí, bom, o desempenho, né, o consumo de tempo, né, é aquele o clássico que a gente já analisou várias vezes, é O de V mais A para vetor de lista de adjacência e O de V ao quadrado para matriz de adjacência, certo? Deixa eu voltar no slide aqui que eu pulei, ó, o certificado, né, ó. Então o certificado de existência a gente já viu lá, que é assim, você me dá a arborescência, me dá o arco de retorno e eu verifico lá se aquilo é um ciclo mesmo ou não é, tá bom? Aliás, o nosso algoritmo aqui, ó, ele não está guardando qual é o arco de retorno, né? Ele tá construindo as arborescências aí da floresta de busca em profundidade, mas ele não está dizendo qual é o arco de retorno, né? Nesse momento aqui, ó, do return 1 aqui, ó, a gente deveria guardar em algum canto aqui, ó,
quem é esse VW aqui, né? Para a gente saber qual foi o arco de retorno que fez o algoritmo parar, tá bom? Então faltou esse detalhe aqui, tá bom, pessoal? Sendo aí um pouco mais preciso, né? Tá bom? Mas a parte principal aqui é construir a arborescência, certo? Então, agora eu acho que talvez, deixa eu pensar, talvez acho que dê para descobrir. Que depois ia ficar chato, né? Eu acho que o que a gente teria que fazer, dado que o algoritmo não está guardando aqui o V e o W que fez ele parar, a gente teria que examinar cada arco do digrafo, e aí se caísse lá naquela condição lá do grafo de retorno, aí do arco de retorno, aí a gente descobriria qual era o arco de retorno que fez o algoritmo parar. Tá bom? Vocês lembram lá o que era, né? Era como é que era? Era D de V é menor do que D de W. Não, é D de W menor do que D de V, que é menor do que F de W, né? Então, assim, eu tenho um vértice V que ele foi descoberto depois do vértice W e ele foi finalizado. Faltou eu dizer do finalizado, né? Então, assim, F de V é maior do que D de W e F de V é menor do que F de W. Então, assim, eu tenho um vértice V que ele foi finalizado depois de um vértice W que foi depois do W ter sido descoberto e antes do W ter sido finalizado, né? E como a gente tem esses vetores D e F, aqui a gente está construindo ele aqui no algoritmo, então mesmo a gente não guardando quem é o V e quem é o W, aqui quem é o arco de retorno que fez o algoritmo parar, a gente poderia descobrir esse arco olhando todos os arcos do digrafo e checando essa condição aqui, tá bom? Você ia pegar, tipo, ia esbarrar num V em que o F do V ia ser maior do que o D do W, então você ia listar todo o arco VW, né? Aí você ia falar, ia olhar o F desse V, ia ver que é maior do que o D do W, e ia ver que o F do W ele é menos 1, né? Porque tipo, não é nem que ele é maior que o F do V, é que ele tá com menos 1, porque tipo, eu nem finalizei ele, certo? Eu parei antes de finalizar, né? Certo? Então, ou seja, dá para descobrir quem é esse arco de retorno, tá bom? Beleza. Agora, o que faltou? Então assim, o certificado da existência a gente já viu, né, que era a arborescência com o arco de retorno. Agora o certificado da inexistência. Então inexistência do quê, né? Inexistência do ciclo, certo? Então o certificado é a ordenação topológica, né? Só que agora eu preciso verificar que de fato o que você colocou para mim aqui no vetor TS é de fato uma ordenação topológica, certo? Então eu tenho que ir lá e ver se os arcos estão indo tudo da esquerda para a direita, né? Então como que eu faço? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, vou usar um outro vetor aqui que a gente vai chamar de IDX, aí, de index, né? Então esse vetor do index, como o próprio nome já diz, ele vai guardar em qual índice está um determinado vértice V, tá bom? Então ele vai pegar esse vetor do TS, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu ver se tem um fácil aqui para eu mostrar. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, TS na posição 0. Quem que é o TS na posição 0? É o 2. Né? Então, qual é o índice do 2? Calma aí, desculpa. Eu falei errado, né? A posição que está em cima. Então, assim, ó. TS na posição 0. Quem que é? É 2. Então, qual que é o índice do 2 na ordenação topológica? É o 0. Certo? Então, ou seja, o vetor de índices, ele está dando para a gente, tipo, é como se eu estivesse pegando um vértice daqui e olhando lá em cima, né? Falar assim, ó, você, vértice 4, qual é o teu índice na ordenação topológica? É o 3, entendeu? Então esse vetor aqui de cima, o vetor índice é como se eu estivesse pegando um número aqui olhando para esse número de cima, para olhar qual é o índice do V lá na ordenação topológica, tá bom? Então é isso que ele faz aqui nesse laço. Aí depois
Com isso aqui na mão, basta eu olhar cada arco do digrafo. Então eu estou olhando aqui para todo vértice, todo o arco saindo do vértice V. Aí eu olho, se o índice do V for maior do que o índice do W, ou seja, o arco VW ele deveria estar indo da esquerda para a direita. Então o índice do V tinha que ser menor do que o índice do W. Mas se o índice do V for maior do que o índice do W, então já deu erro aqui, certo? Então se eu passar por todos os arcos do digrafo e ver que não aconteceu isso nenhuma vez, então o teu certificado tá certo, né? Eu estou pegando aqui, estou olhando, os arcos estão tudo indo da esquerda para a direita, então isso aí é um DAG mesmo. Certo, pessoal? Então é isso, né? A gente, resumindo a história, né? A gente construiu um algoritmo que recebe um digrafo. Se esse digrafo for um DAG, ele produz a ordenação topológica, que eu consigo depois checar facilmente aqui que de fato aquilo é uma ordenação topológica e eu vou ter certeza de que o G é um DAG. Por outro lado, se o G não for um DAG, então ele tem um ciclo, aí eu vou encontrar o arco de retorno e eu vou mostrar para você. Eu falo, ó, tá aqui ó, o arco de retorno, tá dentro dessa arborescência aqui. Você vai conseguir também facilmente ir lá e verificar que esse ciclo existe no digrafo, certo? Então, um algoritmo com certificado de qualidade, vamos dizer assim. Conclusão, então, de tudo isso que a gente falou. Para todo digrafo G, vale uma e apenas uma das seguintes afirmações. G possui um ciclo ou G é um DAG e, portanto, admite uma ordenação topológica. Certo? Das duas, uma. Será que eu continuo aqui? Acho que está muito curto, né, essa segunda parte aqui. Será que eu continuo? Se eu tivesse lá na aula, vocês iam falar aí. Não, não continua não, professor. Vamos falar aqui, vai, curtinho. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou falar um pedaço só, vai. Ou não. Não vou falar não, vai, pessoal. Tá bom. Não, vou falar sim, vai. Vou falar, vai. Vou falar. Vai, rapidinho. Então agora a gente vai falar de... Eu vou falar porque é bem curtinho, tá? A gente vai falar de ciclos em grafos, tá bom? Não de grafos, né? Em grafos. O grafo é um digrafo simétrico, né? Primeiro, ó, o comprimento, definição, tá? O comprimento de um caminho é o número de arcos no caminho, contando-se as repetições, tá? Se tiver. Então, por exemplo, nesse caminho aqui, ó, tô indo do 2, vou pro 4, depois pro 1, depois pro 3, depois pro 5, depois eu volto pro 4 e depois eu vou pro 5 de novo, tá? Então ele tem comprimento 6, porque eu andei 6 arcos aqui, tá bom? Esse é o comprimento desse caminho. Esse outro caminho tem comprimento 4, ó, né? Certo? Tá vendo 4 arcos aqui, tem comprimento 4. Ciclo. Um ciclo é trivial se ele tem comprimento 2, tá? Num grafo, ciclos triviais são ignorados, pois usam os dois arcos de uma mesma aresta. Lembra que pra gente uma aresta, na verdade são dois arcos antiparalelos, né? Então isso aqui é um ciclo, né? Eu tô indo do 2 para o 1, depois eu tô voltando para o 2, né? Então isso aqui é um ciclo. Só que esse ciclo ele tem comprimento 2, né? E aí a gente vai falar que isso é um ciclo trivial, tá? Então a gente não quer olhar para esse tipo de ciclo, tá bom? Então, num grafo, ciclos triviais são ignorados, pois usam os dois arcos antiparalelos de uma mesma aresta, tá bom? Agora, olhando para ciclos não triviais, né? Então, por exemplo, esse aqui é um ciclo não trivial, certo? Que tem comprimento 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Um ciclo de comprimento 5, então ele não é trivial, certo? Problema: decidir se um dado grafo G possui um ciclo não trivial.
Exemplo, esse grafo aqui, ó, resposta, sim, né? Tem vários ciclos aqui, ó, tem esse 2, 4, 1, 2 de novo, né? Tem vários, isso a gente chama de triângulo, né? É um grafo que tem 3 vértices conectados assim, né? Então tem vários triângulos aqui, vários ciclos, né? Aí tem esse ciclo aqui de comprimento 4, né? Tem esse outro aqui, ó, do 0 para o 3, do 3 para o 5, 5, 4, 4, 0. Então esse também de comprimento 4. Então tem vários ciclos aqui de comprimento 4, aí tem esse de comprimento 5. Então esse grafo aí tem uma cacetada de ciclos, né? Não triviais. Esse grafo aqui não tem ciclos, tá? É um grafo acíclico, que a gente chama de árvore também, tá? Então, quer dizer, na verdade assim, vai. A árvore é outra coisa. A gente vai chamar. Depois eu falo, vai, o que é árvore e o que é floresta. Né? Isso está mais aqui para o final desses slides. E acho que eu nem vou falar isso hoje, vai. Eu vou deixar para a aula que vem. Vamos só falar de procurar ciclo, tá bom? Então, problema, né? Decidir se um dado grafo G possui um ciclo, tá bom? Então, esse aqui não possui. Beleza. O algoritmo, então, recebe um grafo G e devolve 1 se existe um ciclo não trivial em G e 0 caso contrário. Primeiro, né, eu perguntaria para vocês, né, como que vocês resolvem esse problema? Né? Vocês já sabem o algoritmo de detecção de ciclos em digrafos. Né? Aí, o que muda, né, do ciclo no digrafo para o ciclo no grafo? O que muda? Pensa aí, eu vou tomar minha água enquanto você pensa aí. Bom, como dizem, né? Que a boa pergunta ela traz em si a semente da resposta, né? Eu não sei de quem que é essa frase, eu escuto o Ciro Gomes falar, o Ciro Gomes que gosta de falar isso, mas não sei de quem é a frase. Então, tô assistindo, também fico assistindo um monte de coisa de política no YouTube, né? A gente acaba até decorando as coisas que os caras falam, né? O Ciro Gomes gosta de falar isso. Então aqui, ó, qual que é a semente da resposta aqui, né? Porque, ó, a gente quer decidir se dado grafo G possui um ciclo não trivial, né? Então, ou seja, o que muda aqui pra gente é só essa questão do não trivial, certo? Porque o nosso algoritmo lá de grafo, ele encontrava qualquer ciclo. Poderia ser um ciclo trivial também, porque ciclo trivial é arco de retorno lá, né? Certo? Então o algoritmo não fazia essa distinção. Qualquer ciclo que ele encontrasse na frente, para ele era um ciclo, inclusive o ciclo trivial, né? Ou seja, basta a gente eliminar essa parte dos ciclos triviais, né? Basta, tipo, ou seja, quando a gente encontrar um arco de retorno, a gente tem que ver se não é um ciclo trivial, entendeu? Então, no caso, se é um arco de retorno com ciclo trivial, é porque tem o arco na arborescência, né? Então, por exemplo, do 2 para o 1, né? Então, se eu estou olhando para o arco 1 para o 2 e ele é um arco de retorno, é porque o arco, e é trivial, né? É porque tem o arco 2, 1 na arborescência, tá bom? Então, a única coisa que eu vou fazer no algoritmo é isso. Toda vez que eu ia parar lá, porque eu ia falar, isso aqui é um arco de retorno, primeiro eu tenho que olhar assim, é retorno trivial ou não trivial, né? Eu estou retornando para o meu pai, se eu estiver retornando para o meu pai é ciclo trivial, então eu ignoro, tá bom? É isso o algoritmo. Então vamos olhar aqui, ó. Eu dei spoiler, né, cara? Eu também sou um cara sem graça, né? Eu esqueci que tinha o primeiro algoritmo aqui, né? Vou deixar passar esse primeiro algoritmo aqui, ó. Tá, então aqui está dito em palavras o que eu acabei de explicar para vocês, né? Aqui a figura para lembrar vocês o que é um arco de retorno, né? Aquela coisa toda. Esse aqui é um arco de retorno trivial, né? Esse aqui é um arco de retorno não trivial, tá bom? Então o que eu vou fazer no algoritmo? Ó? Vou pegar aquele mesmo algoritmo
da busca em profundidade, que a gente está careca de saber lá, aquela adaptação dele, né, para detecção de ciclo, né, mesma coisa. Só que aqui, ó, lembra que no else if, que era a parte do arco de retorno, né? Aí o else if agora eu preciso saber se esse arco não é aqui no caso, ó, o VW, quando eu caio nesse else, é porque o VW é um arco de retorno, certo? Aí, só que eu preciso saber se o pai do W é V, né? Porque se o pai do W for o V, aí é o retorno trivial lá que eu estava falando, né? Certo? Deixa eu só ver um negócio aqui, porque antes a gente verificava se o W tinha sido finalizado, né? Dentro desse if aqui, a gente olhava se o f do W era igual a -1, né? Aí agora a gente não está olhando mais para o f do W, né? Por quê, né? Porque, deixa eu só voltar aqui para eu lembrar o que era exatamente, né? Ah, e pior é que está no outro slide, né? Me dei mal agora, hein? Calma aí. 8. Deixa eu só lembrar aqui exatamente. Era isso mesmo, né? Ele verifica se o f do W é igual a -1. Aí agora... Deixa eu só olhar um negócio aqui rapidinho. Então, agora ele não está mais olhando isso, né? Se o f do W é igual a -1, né? Por quê, né? Por quê, né? Que ele fala assim, se o pai do W for diferente de V, eu não entendi aqui não, viu, pessoal? Para mim aqui eu achava que eu teria que ter um E aqui, um E lógico, né? Tipo assim, F, então else if F de W igual a -1 e pai do W diferente de V. Porque aí F de W igual a -1 indica que o W não foi finalizado ainda, portanto, esse arco ele é arco de retorno, né? Que o vértice ele foi descoberto, mas não foi finalizado, né? Então ele é meu ancestral, né? Aí, tipo, aí eu verificando isso, aí sim eu teria que olhar quem é o pai, né, do W, né? Eu não sei por que, que não tem aqui o f do W igual a -1. Não sei, pessoal. Eu, sinceramente, eu colocaria aqui o f de W igual a -1 e pai de W diferente de V. Né? Eu não sei por que, que isso não apareceu aqui. Tem que pensar um pouco aqui. Será que foi um esquecimento aqui do nosso saudoso coelho junto com Paulo Feofilov? Ou será que foi um... Eu que não estou conseguindo ver aqui, por quê, né? Que não precisa olhar isso aqui nesse caso. Pensa vocês aí, pessoal. Eu vou pensar aqui também. Na aula que vem a gente conversa, tá bom? Bom, se tiver, assim, das duas uma, tá? Ou tem alguma coisa que eu não estou enxergando aqui que meio que implica já que o f do W é igual a -1, quer dizer, é diferente de -1, né? Mas eu não estou vendo isso aqui. Ou então eles esqueceram de colocar aqui, tá bom? Aí a gente, né, imagina que tá aí, né? O f do W igual a -1. Beleza? Isso não vai mudar o desempenho do algoritmo, nem nada. Aí, então assim, né, pessoal? Ou seja, mas a ideia, vocês sacaram que ela é simples, né? Basta eu fazer o que eu fazia antes, né? Verificar se o arco é de retorno, só que aí eu tenho que, além de verificar se ele é de retorno, eu tenho que ver se ele está retornando para o pai aqui. Se estiver retornando para o pai, eu não dou o return -1 lá, tá bom? E aí é claro que o consumo de tempo disso vai dar
vai dar o mesmo tempo da busca em profundidade. Aí aqui, ó, o que eu tinha pulado é só para a gente sempre ter essa noção, né, de que o jeito mais bobo de fazer o algoritmo, a gente ia gastar mais tempo, né? Então o jeito bobo qual que é? É o mesmo jeito bobo que a gente tinha feito no digrafo, né? Que é assim, eu vou lá, eu vou olhar para cada aresta, então agora vamos fazer para grafo, né? Então para cada aresta, né? VW, eu vou lá, removo o. É que aquele. Putz, você tem que lembrar que o grafo é um digrafo assimétrico, né? Então eu vou olhar para o par VW, né? Aí eu vou arrancar o arco que vai do W para o V, então eu deixo o arco que vai do V para W, tá? Eu estou arrancando só o arco que vai do W para o V. E aí eu procuro um caminho de W para V. Então, ou seja, eu sabia que tinha o arco de V para W, né? E que tinha um arco de W para V, certo? Porque tá aqui no negócio. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou arrancar o arco que vai de W para V, e aí eu procuro um caminho que vai de W para V. Então, se ele encontrar um caminho que vai de W para V, esse caminho não usa o arco VW, certo? Porque eu acabei de arrancar ele aqui. Né? Aí, se eu tenho um caminho que vai de V para W, sem usar o arco VW, e aí eu tenho o arco de V para W, então eu tenho um ciclo, certo? Então é a mesma ideia que a gente tinha feito lá no digrafo, né? Tipo, para cada arco, a gente, né? Se lembra lá que vocês lembram que o ciclo é tipo um caminho mais um arco, né? Então a gente está fazendo a mesma ideia aqui, vai cair de novo naquela coisa, mesma complexidade de tempo, né? Você vai gastar V mais A vezes A quando é vetor de lista de adjacência, ou então V ao quadrado vezes A quando é matriz de adjacência, certo? Aquele algoritmo meio bobo. Então é sempre bom a gente lembrar que assim, fazer o algoritmo só porque assim, a gente está mostrando aqui, né, que tem jeito às vezes fácil de você adaptar um algoritmo conhecido para produzir um resultado para um outro problema, né? Só que às vezes a gente tipo faz isso do jeito errado, vamos dizer assim, né? Você fala, eu conheço o algoritmo de caminho, eu vou usar aqui para encontrar ciclo. Se você usar desse jeito aqui, ó, você vai desembocar num negócio que o consumo de tempo é muito maior do que o que poderia ser, tá bom? Então isso é meio que para valorizar aí o jeito que a gente estava fazendo, né, da busca em profundidade, que é mais eficiente do que você ficar, né, para cada arco do digrafo você rodar um algoritmo de caminho, certo? Muito mais eficiente, né? Vai cair lá no tempo lá da busca em profundidade, que, né, vocês já sabem qual é, né? Certo? Aí agora sim vai cair para outros assuntos e aí eu deixo para a aula que vem, tá bom? Então na aula que vem eu retomo aqui desses slides, faço uma leve recapitulação aqui dessas coisas que eu falei agora aqui desse slide e aí a gente segue aí adiante. Beleza, pessoal? Boa semana aí para todos. Abraços aí. Tchau, tchau. Se cuidem.